Tarde para vocês. Que bom, né? A gente está junto aqui de novo para mais uma aula. E hoje a gente vai continuar falando sobre os instrumentos musicais. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a história, quando lá na pré-história, quando começou, né, as invenções desses instrumentos. E hoje nós vamos conhecer mais um pouco sobre os instrumentos musicais. Aqui que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a classificação musical de Armbostel e Sachs. São dois músicos que fizeram essa classificação que nós vamos conhecer agora. O nosso título hoje está na nossa página 66 até a 69. Nós temos tudo que tem aqui, que eu vou falar para vocês, tem lá na nossa apostila. Okay? Vamos lá, seguindo. Em 1914, Erich Moritz von Hörnbostel e o Kurt Sachs, eles apresentaram uma classificação que divide os instrumentos musicais em 4 classes. Eu coloquei uma foto deles aqui, uma do Erich e a outra do Kurt Sachs, que são esses os músicos responsáveis aí por essa classificação. E eles classificaram os instrumentos em 4 classes. São os cordofones, os idiofones, os membranofones e os aerofones. Aí nós vamos conhecer um pouquinho de cada classe dessa e vamos ver quais os instrumentos fazem parte dessas classes. Começando aí com os cordofones, também chamados de instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração das cordas através dos dedilhados, que é o toque com os dedos, percutidas, que é o impacto de uma baqueta ou da mão, ou friccionadas, que é a vibração feita. Eu coloquei um exemplo de cada aqui para vocês. O violão, que é feito através dos dedilhados, o berimbau, que é feito através da percutidas, que é uma baqueta que vai na corda, essa aqui é a baqueta. E o violino, que entra na friccionadas, a vibração feita com ar. Então, o violino tem as suas cordas, esse ar aqui, ele é friccionado, né? Ele é esfregado nas cordas do violino e produzem o som que a gente conhece dos violinos. Além desses instrumentos, nós temos o alaúde, o banjo, o baixo, o cavaquinho, guitarra, viola. Eles são meio parecidos, né? Mas vamos assim, ó, o baixo, ele tem 4 cordas. O cavaquinho é um violão, mas é um violão pequenino. Ele cabe assim na nossa mão, assim, ele é bem pequenininho. E a guitarra tem 6 cordas. E a viola, 10 cordas. Então, são essas as diferenças. Eles são semelhantes, né, na forma, mas tem essas diferenças aí. Bom, tem outros ainda. O cravo, que é uma espécie de piano. O piano, o violino, que nós falamos ali atrás, a rabeca e o violoncelo. A rabeca e o violino, eles são parecidos, né? São tocados meio que da mesma forma. Porém, a rabeca, ela pode ser feita de vários materiais, de vários tipos de madeira. E o violino, não. O violino, ele tem uma madeira especial lá e ele é meio que geral. Em todo lugar que se fabrica o violino, ele é feito desse jeito. E o violino também, a rabeca, você pode segurar ele no colo,
entendeu? Igual tá na foto aqui, ó, e você pode tocar. Já o violino tem essa partezinha aqui embaixo, ó, chamado queixeira, porque o violino ele precisa ficar encaixado no queixo aqui. Então é como se você segurasse o violino com o queixo, né? Então, é a diferença que tem entre a rabeca. O violoncelo, ele também parece um violino, porém é um violino enorme, né? É o violoncelo. Ele tem que estar apoiado no chão. E que o piano, ele faz parte dessa classe, né? Não tem corda, ele tem tecla. Mas, a verdade, o teclado ele é ligado a algumas cordas que tem aqui atrás, dentro do piano, e toda vez que você toca numa tecla dessa, tem uma espécie de martelinho que bate em cima dessa corda e faz ela vibrar e aí faz o som do piano. Por isso que o piano ele entra no grupo dos cordofones, né? E embora a gente não veja as cordas, né? Mas as cordas estão lá dentro do piano, ok? Além dos cordofones, nós temos os idiofones, que são o som é produzido ao ser percutido, ou seja, batido. É, essa batida, ela provoca a vibração do instrumento musical. Então, aqui nós temos o agogô, pode ser de 3 assim, ou pode ser de 2. Tem essa batida aqui, e você vai batendo nessas partes aqui e vai fazendo o som. O prato da bateria, né? Aqui uma bateria aqui, tem vários tipos e tamanhos de prato, né? E quando você bate nele, cada um faz um som diferente e a intensidade de como você bate também. E o triângulo, que é um instrumento também feito a partir da batida, né? Então, essa vareta aqui também, tudo feito de metal, e você vai batendo aqui e produzindo o som. Além disso, nós temos o xilofone, o reco-reco, a viola e o carrilhão. O xilofone, esse instrumento aqui, nós vimos lá na pré-história de pedra. E você pega essas baquetas e vai batendo aqui. Cada baquetinha dessa aqui produz um som, tem uma nota musical, e aí você consegue fazer a música. Eu coloquei esse aqui. Isso é um brinquedo que quase toda criança às vezes ganha, né? Lá desde a infância você já começa a ter contato, né? Esse tipo de instrumento. A castanhola é um instrumento que você coloca na sua mão, né? E aí você vai batendo assim, ó. Quando você bate um no outro, ele acompanha o ritmo da música, tá? O reco-reco, você pega essa vareta e vai esfregando né, nessas fissuras que tem na madeira ali, e aí ele produz o som. E o carrilhão são tubinhos de metal, né? Quando você põe a mão, ele faz aquele barulho de sino, né? E ele também é usado aí quando junta vários instrumentos para fazer, por exemplo, uma banda, né? Ou até uma orquestra. Os membranofones são os instrumentos feitos, né? Com membranas esticadas, entram em vibração dos sentidos, ou seja, das batidas. As membranas, elas podem ser ao tecido ou sintéticas. Lembra também na aula passada, quando nós falamos dos instrumentos lá antigo, da antiguidade, essa película, né, a membrana que é esticada aqui nessas armações, eram feitas de pele de animal. Ainda hoje também são feitas, mas hoje nós temos o tecido e também sintéticas, né? Não sei se vocês já viram um ponteiro, por exemplo, o ponteiro, às vezes, ele é sintético, é quase que um plástico, né? E o som é produzido através das batidas, tá? Então, tem aqui a cuíca, o pandeiro e o tambor. Temos também a bateria como um todo, né?
que tem vários, olha, vários tambores reunidos aqui. O tamborim, o bongô, né, tem dois tipos, ó, tem só pequeno e tem um grande assim, ó, que fica batendo junto com os pequenininhos, e tem o surdo, né? Temos também os aerofones, que eles são instrumentos que o som deles é emitido a partir da introdução do ar. Então, o músico precisa assoprar, né? Pôr o ar dentro desse instrumento para que ele possa emitir o som. Dentro desse grupo, dessa classe, nós temos o acordeon, o clarinete e a flauta doce. A flauta, que também nós vimos na outra aula, que a flauta é um dos primeiros instrumentos musicais. Inclusive, foram encontrados, né, arqueólogos, vários tipos de flauta feitas de ossos de animais, né? E a flauta, chamada de flauta doce, né? E hoje ela é feita de madeira, feita de plástico e de metal, né? Só que o saxofone, que é esse instrumento aqui, que assopra aqui tem um monte de teclado que o músico vai dimensionando o ar e vai saindo o som aqui. A flauta transversal é diferente da flauta doce. A flauta doce, a gente toca com ela segurando aqui na frente. A flauta transversal, você toca com ela segurando ela de lado. Tá? Nós vamos poder ver num vídeo que a gente vai assistir. Tem a flauta andina, que são essas flautas feitas de bambu. E tem essa ocarina, que é esse instrumento aqui, ó, nesse formato, cheio de furinhos, né? E esses furinhos aqui, cada um com um papel, né? E eu coloquei aqui para vocês a foto desse músico aqui. Você assopra aqui e esses buraquinhos aqui, você vai fechando e abrindo, e aí ele vai produzindo o som. Muito bem. E esses instrumentos todos, dessas 4 classes que nós vimos, fazem parte das orquestras, tá? E aí nós vamos conhecer também uma classificação. Oh, esqueci aqui. Tem um órgão também que é feito lá do aerofone. Por que é assim? Também, ó, é o mesmo caso lá do piano. O piano é de corda, porque as cordas estão lá por dentro, né? E aí é batido e aí se produz o som. O órgão, ele está no aerofone, por quê? Porque quando você mexe no teclado dele, você manda o ar para dentro dos tubos. Nesse caso aqui é um órgão eletrônico, mas esse órgão aqui é chamado órgão de tubo, eles são imensos, eles ocupam uma parede enorme. Todos esses tubos aqui que vocês estão vendo aqui, ó, esses tubos aqui é por onde sai o ar e faz o som, né? Geralmente, esses órgãos eles estão presentes nas igrejas. São muito antigos também. Tem um comando aqui cheio de botão, cheio de pedal, e aí o músico, conforme ele vai mexendo aqui, esse som vai sendo enviado para esses tubos aqui e sai o som, tá? E também tem a gaita, que você sopra aqui nesses buraquinhos e aí tem as técnicas aí para você emitir o som, tá? Então, esses aqui também fazem parte desse grupo. Agora sim, nós vamos conhecer um pouco da classificação dentro das orquestras. Todos esses que nós falamos agora, né, dessas classificações, eles estão presentes nas orquestras. E nas orquestras, eles também seguem uma classificação. São as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Então, nós vamos ver um pouquinho lá no livro de vocês, tá? Eu tirei essa imagem de lá. Os de corda.
que é o som produzido quando se passa um arco pelas cordas retesadas ou são dedilhadas, né? Que nós falamos ali, que são os violões, os violinos, o contrabaixo, a harpa. Todos eles precisam ou do arco ou dos dedos para você tocar. Esses instrumentos aqui, eles costumam ocupar bastante espaço nas orquestras, tá? Então, são assim meio que maior quantidade para poder montar a orquestra. Seguindo, nós temos os madeiras, que são os sons produzidos pelo sopro do músico. Essa família ela é responsável pela maioria dos solos. É quando toda a orquestra silencia e só toca o músico que está com esse instrumento. Então, isso é chamado de solo, né? E eles são as flautas, são os clarinetes, o aboé, são instrumentos geralmente feitos de metal, tá? Hoje, né? Mas eles já foram feitos de madeira, tá? Mas hoje há uma variação deles, tanto ser de madeira como hoje mais moderno, né? De metal. Os metais, que são os sons produzidos pelo sopro do músico também. Só que eles são um pouco diferentes, porque eles são feitos de cobre e zinco, tá? Eles têm uma característica, ou eles são dobrados, né? Que dobra aqui, ó, ou eles são enrolados. Aí tem a extremidade, onde o músico assopra, e o som sai aqui nessa parte maior aqui. E eles têm umas válvulas. Nessa foto aqui, ó, trompete, piccolo, tá vendo? Dá para ver essas telinhas aqui que o músico vai tocando, ele vai apertando lá e fazendo o som, né? Então, tem as trompas, os trompetes, os trombones e as tubas. E são os instrumentos que precisa da batida, né? Então, nós temos aqui o bumbo, o triângulo, os sinos ou o xilofone, que a gente viu, o prato. Então, esses instrumentos aqui necessitam que sejam batidos para emitir o som. Vocês vão ver que esse instrumento, eles servem assim, para marcação rítmica ou gerar efeito sonoro. Então, eles na orquestra, eles ocupam lá um espaço no fundo do palco, porque eles não têm eles não são tão participativos, mas eles têm lá as horas certinhas de cada um para compor lá a música que a orquestra está tocando. O símbolo, tambor, bumbo, caixa clara, xilofone, triângulo, prato. Ele do sininho lá que eu falei para vocês. Você passa a mão, ele faz aquele barulhinho, tá? Nós vamos assistir 2 vídeos, tá? Vou deixar o link aqui dos 2 vídeos. A partir desse link, vocês podem assistir outros também de orquestras, tá? Então, eu vou deixar aqui disponível para vocês. E aí, se vocês forem rever a aula, vocês podem voltar lá nesses links aqui, ó, e assistir, ok? Então, nós vamos lá agora assistir esses 2 vídeos, ok? Gente, que coisa! Viu cada instrumento, cada um fazendo a sua parte, né? Fica essa melodia, essa coisa bonita que da gente escutar, da gente assistir. Hoje nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, na outra semana que a gente tiver aula, nós vamos
retomar um pouco mais o assunto sobre os instrumentos, mas nós vamos falar agora de uns instrumentos aí alternativos, né? O que nós vimos até agora são os convencionais, os convencionais. E agora nós vamos ver na próxima vez, na próxima aula, os alternativos. Como é que o pessoal pensou aí em instrumentos alternativos. Ok? Muito obrigado, gente, pela presença. Bom restante de semana para vocês. Tchau, tchau.